Nessa aula, a gente vai usar a escala de Katz para aprender a avaliar a funcionalidade do idoso a partir das atividades básicas de vida diária. Atividades essas que são responsáveis pela independência do idoso. Então, essa escala avalia o nível de independência de cada paciente. Nada mais é que uma lista de tarefas que a gente vai preenchendo se ele é capaz de executá-las ou não, a partir da entrevista, da observação e da conversa com o próprio paciente e com o acompanhante. No final, a gente pontua e avalia o quanto que ele é capaz de executar aquela tarefa de maneira totalmente independente ou até com alguma adaptação. Aí a gente classifica o paciente como independente. Essas atividades básicas são aquelas atividades relacionadas ao autocuidado. Aquelas mesmas atividades que a gente aprende na nossa evolução, no aprendizado desde criança. A gente aprende a se alimentar, aprende a engatinhar, começa a andar, fazer a transferência, sair do berço e ir para a cama dos pais, começa a ter controle dos esfíncteres, o desfraude, deixa de usar as fraldas, começa a conseguir trocar de roupa sozinho, começa a ter cuidado com a auto-higiene, com o tomar banho. Essa é a ordem natural de aprendizado na infância. O que acontece de maneira inversa na idade adulta. A gente vai perdendo essa capacidade de autocuidado e de manter a independência. Quais são, então, essas atividades básicas de vida diária que a escala de Katz avalia? Vamos analisar uma por uma. Uma delas é a capacidade de se alimentar. Entenda que aqui eu não estou falando a capacidade de preparar a refeição e muito menos de preparar o seu prato. É de conseguir conduzir o alimento até a boca e conduzir o alimento da boca até o estômago. A deglutição. A depender da capacidade que o paciente tem de realizar essa tarefa básica, simples, a gente vai dizer que ele é independente ou não. Outras tarefas, como o controle esfincteriano. Aqui a gente tem o exemplo urinário, mas também posso levar em consideração o controle esfincteriano anal, fecal, a incontinência fecal, que pode acontecer por patologias do ânus especificamente, ou por patologias outras, uma mucosite actínica, por exemplo. Diversos outros fatores podem gerar incontinência fecal. A incontinência urinária é um pouco mais comum, principalmente no público feminino mais idoso, com mais idade. Por quê? Diversas gravidezes, alteração hormonal, frouxidão do assoalho, da musculatura do assoalho pélvico, tudo isso possibilita a ocorrência da incontinência urinária. No público masculino também, prostatectomia, ressecção transuteral de próstata, a própria hiperplasia prostática gerando bexigoma, fazendo urina por transbordamento, ele não consegue controlar, gera sintomas de disúria, etc. Uma coisa comum que é até pegadinha, que acontece nesses indivíduos, a gente chamar de urge-incontinência um paciente que não consegue chegar a tempo ao banheiro, porque na verdade ele tem uma dificuldade de realizar a transferência. Transferência é outra atividade básica. E às vezes o paciente tem uma osteoartrose importante do joelho, do quadril, o que gerador limita a sua marcha. E aí ele chega no consultório, o filho falando, o papai está urinando na poltrona. E se a gente não avalia a funcionalidade adequadamente, usando os recursos adequados, como por exemplo a escala de Katz, a gente vai achar que o problema desse idoso é a próstata, é o assoalho pélvico, e vai esquecer de observar que essa urge-incontinência é porque ele não chega a tempo ao banheiro, por um problema osteomuscular que poderia ser resolvido com uma cirurgia, com uma fisioterapia para reforço muscular. Aí vocês começam a observar qual a real importância da avaliação da funcionalidade. Onde já se viu incontinência urinária ser diagnóstico diferencial de osteoartrose? Na geriatria essas coisas acontecem. Outra atividade básica de vida diária é, por exemplo, a higiene pessoal. Após a realização de suas necessidades fisiológicas, urina, fezes, etc. Conseguir lavar as mãos, executar a higiene. Às vezes isso é prejudicado por questões osteomusculares ou por patologias outras, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, pouco comum no indivíduo idoso, mas Parkinson é muito comum. O mais comum no idoso são questões osteomusculares, artroses e etc. Outro autocuidado relacionado às atividades básicas de vida diária e que está na escala de Katz
é a capacidade para se vestir e tomar banho. Diversas patologias podem comprometer isso, como por exemplo uma desautonomia, uma alteração glicêmica, hipoglicemia, gerando tontura e o paciente não consegue abaixar a cabeça, labirintopatias, dificulta esse movimento, dificulta no banho, dificulta a troca de roupa, calçar os sapatos, questões de osteomusculares de coluna, quadril, joelho, etc. Todas essas atividades que eu acabei de falar são as atividades básicas de vida diária, que estão nesse exemplo aqui de uma escala de Katz que eu desenhei para vocês. Aqui na primeira coluna, a gente tem as atividades que a gente acabou de conversar. E aqui a descrição de cada uma delas. Se ele consegue executar essa tarefa de maneira independente, com alguma adaptação ou não. A gente aplica essa escala perguntando ativamente para o idoso ou para o acompanhante e vai pontuando, dizendo sim ou não, e no final a gente diz, ele é totalmente dependente, parcialmente ou totalmente dependente. E essa escala tem suas variações. O que importa é que vocês entendam o conceito de o que é atividade básica de vida diária, que elas estão dentro da escala de Katz, que elas avaliam a funcionalidade e avaliam o grau de independência do idoso. Em resumo, a escala de Katz então avalia as atividades básicas de vida diária, avalia o grau de independência que esse idoso tem, é isso que ela busca ativamente. Ela se aplica a qualquer paciente com síndrome demencial ou não, e até com outras patologias, a gente pode aplicar isso a pacientes com trauma raquimedular, etc. Ela não avalia, não diagnostica síndrome demencial, e ela serve muito para a gente como um acompanhamento evolutivo desse paciente. Porque quando a gente avalia esse paciente funcionalmente, a gente identifica qual a demanda específica que ele tem, a gente traça um plano terapêutico individualizado, o diagnóstico diferencial entre urge, incontinência e osteoartrose, a gente executa um tratamento direcionado para a demanda específica e avalia no futuro, aplicando novamente a escala, o quanto de independência que a gente devolveu ou que a gente preveniu que perdesse de independência na evolução da doença de base. E agora, assim, a gente entende qual a importância de aplicar a escala de Katz para avaliar a funcionalidade do idoso.